Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos começando hoje o livro de 2 Samuel. Vamos ler o capítulo 1, 2 e 3. Vamos lá? Segundo livro de Samuel, capítulo 1. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitões da cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado por toda a minha vida e está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na sua cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, pelo que o povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxe a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para o matares, o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro do Roto: ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não o publicarei nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva cairá sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. De sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Então eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlate em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes do meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido.
Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimos me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher que era de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Bendito sejas vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, Senhor, use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. E esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os jovens e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, e da parte de Isbosete, filho de Saul, os 12 servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Helcate Hazurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os filhos de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Absai e Azael. E Azael era ligeiro de pés como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de trás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos jovens, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque eu ferir-te e dar contigo em terra. Como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não se querendo desviar, Abner o feriu com o canto da lança pela 5ª costela, e a lança saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu, morreram e pararam. Caiu e morreu, pararam. Porém Joabe e Absai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá,
que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram de trás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumiria a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de seguir aos seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou e não perseguiu mais a Israel e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela planície e passando o Jordão e caminhavam por todo o Pitrom e vieram a Mahanaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner e juntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém, os servos de Davi feriram de diante de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e o sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém, e Joabe e seus irmãos caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itrelão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão, que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e a outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra poderia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner a sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse: Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres à minha face. E também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e tirou o seu marido Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora e volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Muito tempo há que procureis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo:
Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner, o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner e aos homens que vinham com ele, Então disse Abner a Davi, eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel para fazeres aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo que deseja a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram um aviso a Joabe, dizendo, Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu e foi em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse, que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo? Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse livremente? Bem, conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, a saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo o que fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse, inocentes somos eu e meu reino para com o Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Fique sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia à espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai seu irmão mataram a Abner, por ter morto Azael seu irmão na peleja em Gibeão. E disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo com que ele estava, rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner, e o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultaram a Abner em Hebrom. O rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse, não morreu Abner como morre um vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda de dia. Porém Davi jurou, dizendo, assim Deus me faça e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, percebeu bem aos seus olhos, pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos, não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará o malfeitor conforme a sua maldade. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Feche os seus olhos, posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela sua infinita bondade e amor. As tuas misericórdias, Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos. Ah, Senhor, livra-nos do traidor, livra-nos do homem traiçoeiro.
daquele, Senhor, que na nossa frente diz bem, mas pelas nossas costas diz mal. Livra-nos, ó Deus, desse tipo de pessoa. Guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus, livrai-nos do mal, ó Deus. Senhor, livra-nos dos inimigos da nossa alma, daqueles que vêm para perturbar, dos inimigos, ó Deus, daqueles que se levantam para destruir a nossa vida. Que todos caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, leva-nos à vitória, leva-nos a fazer a tua vontade, dá-nos discernimento, Senhor, entendimento, clareza nas tuas leis, naquilo que o Senhor deseja que façamos todos os dias para te agradar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau!